E hoje apareceu pela primeira vez, do Liverpool Echo, o nome do Thiago Alcântara ligado ao Flamengo. Caramba. Mas aí é o seguinte, o cara no texto está falando assim, o nome do Flamengo tem sido mais falado por aqui e tal. O Thiago não joga desde abril. O Thiago tem fim de contrato no final da temporada, meio do ano. Não deve renovar, ele não joga desde abril. Fala galera conectada aqui no canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora a gente vai estar aqui reagindo juntos ao vai e vem do Flamengo no mercado da bola. E Thiago Alcântara entra na mira do Flamengo, só que o que mais preocupa a diretoria e a torcida do Flamengo é as lesões do jogador. A gente vai estar vendo também o que a mídia está falando dos jogadores que estão chegando e que estão indo. Mateuzinho está de ida para o Corinthians, Thiago Maia de ida para o Internacional. Antes da gente estar reagindo juntos, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e nos ajude a chegar em 90 mil inscritos. Vambora! Considerar o estadual, tá? 98 jogos, 61% desses jogos aí do período como titular, a minutagem por jogo aí um pouco mais de um tempo, 4 gols, 8 assistências, a chance 0,8 de chance criada por partida e também metros percorridos com bola por jogo para a gente entender a ala ali do campo que o Mateuzinho ocupa. Bom, vamos lá. A negociação do Mateuzinho envolve, então, 2 personagens. A situação do Mateuzinho é mais palpável agora? Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia aí para o Breiler, também para o Marra, os amigos do Sport Center. Pois é, o Mateuzinho é um jogador, enfim, que já teve várias chances no Flamengo por diversas oportunidades, visto algumas vezes com potencial para ser titular, mas nunca se apresentou de fato como um jogador para tomar a posição ali, embora tenha tido, como eu disse, várias oportunidades. Então é uma possibilidade bem grande sim de ser emprestado agora para respirar novos ares. O Flamengo vê o Wesley como um jogador com grande potencial ali para a lateral direita, um jogador que sai às vezes em listas internacionais aí com grande potencial, embora a torcida às vezes torça um pouco o nariz, mas é um jogador muito jovem que foi colocado numa fogueira no ano passado e respondeu em alguns momentos bem, em alguns momentos mal, com idas e vindas, né, altos e baixos. E tem também o Varela, um jogador mais experiente, que não teve ainda tantas chances assim, e acredita que sob o comando do Tite agora pode ser que ele estabilize um pouco na lateral direita. E o Mateuzinho ficaria quase como uma última opção ali, então pode ser essa alternativa, assim, ceder o jogador, o Flamengo dando caminho para alguns jogadores assim que poderiam não ser tão utilizados, né? E a gente também olha para as outras opções do Flamengo nesse sentido, né? Então, de um lado, tem o interesse do Corinthians no jogador do Flamengo e tem um lado do Flamengo com interesse no mercado da bola. E a gente coloca na tela também os números do Vinha. 16 jogos da temporada, o 5º em duelos, o 2º em assistências e o 1º em desarmes, atuando no Sassuolo. E a gente viu ele mais de perto também do que ele é capaz de apresentar por aqui. Quero começar com esse embate aí de escudos de Flamengo e de Corinthians. O Corinthians precisa de lateral. Tem o Fagner, tem a sombra que a Lili falou, precisa dessa sombra. Mas, do outro lado, também tem um Flamengo que a gente está falando de uma busca por laterais. Mesmo o Wesley, nós estamos falando de jogadores jovens, em um processo de desenvolvimento. Como que vocês enxergam essa possível negociação? Para mim tem uma definição de Wesley Varela, né? Assim, se for concretizada mesmo essa mudança, eu acho que ela é boa para o Corinthians, acho que ela é boa para o Mateuzinho, porque é um sinal de que ele pode ter mais espaço e é uma definição pelo lado do Corinthians. A questão toda é que o Varela possivelmente pode ser convocado, né? Deve ser convocado para a seleção do Uruguai naquelas 9 datas de Copa América, mas eu vejo negociações mexidas no mercado de forma bem normal. O problema do Flamengo tem sido o outro lado, né? O lado esquerdo. Porque com a saída, com a aposentadoria do Felipe Luiz, e o Ayrton Lucas, ele é um ser humano normal, ele pode machucar, pode ter gripe, né? E é um jogador que já esteve em lista de seleção, talvez o Flamengo precise se mexer um pouco mais mesmo. E o nome do Vinha é um nome que agrada bastante. Mas os 2 nomes da lateral direita? Mas são 4 uruguaios no elenco. Se o Vinha vier. Você falou ainda da seleção do Uruguai, né? Não só a seleção brasileira como preocupação, mas agora a seleção uruguaia também.
Mas do lado da lateral direita do Flamengo, Varela e Wesley se provaram esses dois jogadores donos da posição ou você acha que existe algum questionamento quanto a eles? Ainda não, Mari. O torcedor rubro-negro não confia nos laterais direitos do Flamengo. Por mais que veja o Wesley com bons olhos, um jogador com capacidade de evolução, o Wesley ainda precisa evoluir muito. No aspecto defensivo deixa a desejar, tanto é que quando o Mateuzinho volta de lesão, o Mateuzinho ganha a posição titular, ganha mais espaço com o Tite. O Varela, em todo esse tempo, também não conseguiu se provar. Então, é bem possível até que o Mateuzinho vá para o Corinthians, tenha um tempo para se desenvolver, para aprimorar algumas coisas, e o Flamengo vai ao mercado buscar um outro lateral direito, que eu vejo que ainda é uma carência desse elenco. Desde a saída do Rodinei, e o Rodinei, um jogador muito questionado, contestado pela torcida, o Flamengo não conseguiu encontrar alguém que passe confiança por ali. Mas eu entendo o empréstimo do Mateuzinho e olhando o lado do Corinthians, por mais que tenha sonhado com o Gabigol, tenha sondado, tenha criado expectativa no torcedor, a chegada do Mateuzinho é uma boa e talvez o Corinthians precise mais dele do que uma contratação de impacto como a do Gabigol. Porque a necessidade do Corinthians hoje, a prioridade é reformulação de elenco. E nessa reformulação, o básico é ter 2 jogadores confiáveis por posição. Então já começa ali Fagner, que também não tem um reserva à altura há muito tempo, e Mateuzinho, um cara com uma característica diferente, até chegando já para colocar pressão no Fagner, lutar pela posição titular. Então eu vejo que o Corinthians, pelo perfil, pela necessidade da temporada, pode acertar, trazendo o Mateuzinho, um jogador jovem com capacidade de evolução, mesmo que seja por empréstimo. Acho que como uma oportunidade de mercado, é bom para o Corinthians e é bom para o Mateuzinho. Essa mudança. Mesmo tendo o Fagner lá? Mesmo tendo o Fagner, porque não dá para o Fagner jogar as 70 partidas do ano. Fagner já ele vai ter uma rodagem caralho. maior. E no Flamengo ele tinha concorrência com outros 2. Eu sei, eu respeito o Neumann, do pouco que vi dele eu gostei, mas eu acho que é diferente. O Mateuzinho chega e fura a fila. Do lado do Flamengo, Breiler, a gente, não sei se foi... Poxa, agora eu já não me lembro se foi a Mari, se foi o próprio Marra, mas acho que não. É sobre perfil de contratações também do Flamengo, porque existe uma preocupação com a temporada que vai desfalcar o Flamengo em termos de Copa América, convocações e tal. E a gente sabe que isso sempre causa uma certa repercussão dentro do Flamengo, do próprio Brás reclamando bastante, enfim. E aí quando você traz outros jogadores, porque o nível do Flamengo possibilita isso, né? De jogadores que também são de seleção. Não vai contratar uma aposta. O Flamengo contrata uma realidade. Só que essa realidade é alguém que ele vai perder consequentemente na temporada. Dá para pensar numa mudança de comportamento no mercado de tipo, precisa ter um reserva, mas um reserva que não necessariamente também seja convocado para ter time para jogar o campeonato inteiro, sabe? E isso não é uma falha do Flamengo, é uma falha da estrutura do futebol brasileiro que não para em data FIFA, que expõe os clubes a esse tipo de situação. Imagina o Flamengo ter de pensar pequeno para contratar, para ir ao mercado. Exato. Não, com o jogador de seleção a gente não vai, precisamos de alguém que está começando, que ainda não está no radar de convocações. Não é por aí, o Flamengo sempre tem capacidade de investimento e pensa grande. E no caso do Vinha, é um jogador sim que provavelmente vai desfalcar por seleção, muito afirmado, Bielsa gosta dele, mas pensando também no que o Tite valoriza, na necessidade depois da aposentadoria do Felipe Luiz, o Vinha se encaixa como uma luva. Jogador que no Palmeiras demonstrou uma capacidade tática muito interessante, ótimo na bola aérea, pode jogar até mesmo como zagueiro, como vem jogando na seleção uruguaia eventualmente. O Bielsa utilizou e gostou muito do Vinha como zagueiro. Então, por essa polivalência, um jogador que no aspecto tático é muito completo, até mesmo depois dessa passagem pelo futebol italiano, que ele teve oportunidade de jogar. Então, eu vejo que é um jogador muito interessante que o Flamengo, se tiver oportunidade, tem de trazer. E num modelo muito parecido com outras contratações, como do Pedro, do Gabigol. Jogador valorizado, caro, mas que o Flamengo traz num primeiro momento por empréstimo e tem aí a oportunidade de esperar um ano para fazer o investimento e comprar. Então, vejo o Vinha como uma contratação necessária e muito cirúrgica para o Flamengo pelas necessidades do time. Ô Pedro, qual que é a agenda, então, da diretoria do Flamengo aí em termos de viagem, de programação, de nomes? O que está buscando nesse sentido? Bom, Mário, o Bruno Spindel, o diretor de futebol, e o Marcos Braz, o vice de futebol, estão na Europa. Conversas com o Betis pelo Luiz Henrique, ex-fluminense, né, atacante, joga ali pela faixa direita. Então, a tentativa de um empréstimo.
e aí com opção de compra, mas o Betis resiste, quer vender o jogador pelo menos, e mesmo se emprestasse, cobraria por esse empréstimo. Essa é a ideia que foi passada para os dirigentes do Flamengo. O Flamengo tenta sempre esse olho no olho, mas para tentar amolecer mesmo a situação. O Vinha, a Roma pede 10 milhões de euros, o Flamengo assinou com 6, mas pode esticar um pouco mais essa corda, mas não chegar a 10 milhões de euros, então também é mais um olho no olho. O Flamengo ainda vai dar essa passada também na Itália para tentar amolecer também o coração dos dirigentes italianos, porque com o Vinha, seu staff e tudo mais, situação jamais encaminhada. O jogador tem até o desejo de voltar para o futebol brasileiro, lembrando que ele está emprestado ao Sassuolo nesse momento. Então essa agenda. Tem algumas especulações, eu sempre tenho dito aí, de outros jogadores, mas especulações ficam no campo das especulações. Se a gente tiver mais algo concreto, a gente traz aqui. Então, o tempo é essa agenda dos dirigentes do Flamengo na Europa, aquele mochilão, temporada, como eu disse, já até me perdi, deve ser 6 ou 7 desde 2019. Eu queria fazer um mochilão também. Para gastar 10 milhões de euros, imagina? Dessas especulações que disse o Pedro, eu concordo com a linha de trabalho do Pedro, acho que é assim mesmo. As pessoas sabem, né? Eu faço jogos da Premier League aqui. Uhum. E aí, procurando o noticiário dos clubes, tudo, dando uma lida nos jornais, pela primeira vez eu vi de lá para cá. Era um parágrafozinho pequeno, que era o que aconteceu no ano do Liverpool até agora. E hoje apareceu pela primeira vez, do Liverpool Echo, o nome do Thiago Alcântara ligado ao Flamengo. Caramba! Mas aí é o seguinte, e o cara no texto está falando assim, o nome do Flamengo tem sido mais falado por aqui e tal. O Thiago não joga desde abril. O Thiago tem fim de contrato no final da temporada, meio do ano. Não deve renovar, ele não joga desde abril. A temporada passada dele foi muito boa, mas ele tem problemas. Ele já tinha problemas no Bayern, né? Ele nunca teve sequência assim. No Liverpool ele chegou a ter sequência, mas parava. E essa última é grave, né? Porque já desde abril, vai completar um ano que não joga. Mas pela primeira vez eu vi de lá para cá. Uma fumacinha ali do lado da Inglaterra também, né? Pode ser que ele é atleta do elenco. O papo é de que ele voltaria a treinar agora no final de janeiro, mas isso já aconteceu outras vezes e não conseguiu. E o Mateuzinho, com expectativa porque vem empréstimo aí pro Corinthians, o Mateuzinho está chegando ali para a posição para ser o reserva do Fagner. Ou não. Faz sombra? Essa é a pergunta. Porque o 2023 do Fagner já não foi muito bom. Mas ele é uma lenda no Corinthians. O Mateuzinho tá fininho, novinho, ó lá. Tá pedindo passagem, ó. Tá pedindo passagem, ó. Essa foto acho que foi quando ele subiu, né? Precisa aprender a marcar. Faz parte. Jogo do Corinthians, especialmente em Itaquera, é um jogo rápido, velocidade, bola correndo e tal. Eu acho que ele chega, tá pedindo passagem. Já deu sinal de seta ali, entendeu? É mesmo, rapaz? Então, assim... É uma bela sombra pra Tava perguntando sobre o Pedro Raul, eu acho que, assim, pra quem tava atirando lá no Gabigol, no Borré, entendeu? No Abubacar e tal, Pedro Raul... O Mateuzinho foi reprovado pro Tite pra essa temporada, vale lembrar isso. Então, mais uma chance de ele mostrar o seu valor, né? Vários jogadores são dispensados aqui, vão em outro lugar e dão certo, né? Lá, depois a lei do ex prevalece. O Corinthians tá precisando, uma posição que já há muito tempo meio carente ali e tal. Bruno Mendes, que era zagueiro, tava na lateral ali, né? Quebrando o galho e tal. Então eu acho que o Mateuzinho chega. Pro Mateuzinho é um ótimo desafio, oportunidade. Acho que ninguém acredita tanto no Mateuzinho. E é isso aí, rapaziada. Flamengo aí no mercado da bola. Marcos Braz e Bruno Spindel foi à Espanha para tentar desenrolar, para vir o Luiz Henrique, tentar ali uma conversa ali com o Betis, né? Flamengo, já surgiu esse nome aí do Thiago Alcântara ligado ao Flamengo, vamos ver no que vai dar, mas não saiu nada de oficial. E tem esse desenrolo também dos dirigentes do Flamengo para tentar trazer o Vinha, né? É o lateral aí que o Flamengo tá doido para trazer. Até o momento não tem falado mais nada sobre Léo Ortiz, e vamos ver no que vai dar e quem que o Flamengo vai trazer nesse mochilão vindo aí da Europa. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho para nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e é nóis!